a meta do governo era implantar um posto policial, um posto de saúde, uma igreja e uma escola. Ali, tendo esses 4 pilares, havia o chamamento da corrente migratória, aí eles se encarregavam de fazer a propaganda. Era um local de muitas dificuldades em relação à infraestrutura, no que se refere à energia elétrica, água tratada, pavimentação asfáltica. São coisas assim que nós não tínhamos na época, e muito menos televisão, e o rádio tínhamos 2 emissoras que conseguíamos sintonizar, que era a Rádio de Brasília e uma rádio de Manaus. Os desafios para quem chegou naquela época aqui, os pioneiros aí sabem muito bem disso, era que aqui não tinha estrutura nenhuma. Os desafios que nós enfrentamos aqui foram muito, muito grandes. Se eu cheguei em 85, já era desse jeito. Imagina o pessoal de 70 e pouco, muito mais ainda. Os fazendeiros, os latifundiários de áreas improdutivas estavam preocupados porque o INCRA desapropriava as áreas improdutivas. Os funcionários desses latifúndio improdutivo, que geralmente usava de violência para manter essas posses, também estava insatisfeito porque resolvendo o conflito ia acabar o trabalho deles. Tive medo, não conhecia isso aqui, tive um grande medo. Na minha boca eu queria vir, mas no meu coração eu tinha medo, não sabia o que encontrar aqui. Tinha muito medo. Eu acho que muitas pessoas que vieram para cá também tinham esses medos. Uma terra nova, e aqui tinha uma coisa que dava mais medo ainda, porque na época as pessoas pagavam para matar o outro. Isso me dava medo. Era uma terra sem lei. O massacre de Corumbiara, quando trabalhei no Recursos Humanos, eu fiz um treinamento de informática para várias unidades avançadas. No dia que eu cheguei lá em Colorado Oeste para ensinar o pessoal a informática, foi no dia que aconteceu o massacre de Corumbiara. Então, quando cheguei lá, estava uma confusão só. Até deu medo de ir no INCRA, porque a confusão, aquele massacre. E aí, aquilo marcou bastante. Eu vi o pessoal chegando lá no ginásio de esportes, o pessoal que estava ferido, o que tinha acontecido lá. Tanto é que não apliquei o treinamento de informática, porque eu sempre gostei da área de informática e aí por isso me propus a fazer um treinamento de informática para todos os servidores a nível de estado. Só que não aconteceu em Colorado Oeste porque devido ao fato do massacre de Corumbiara, que eu estava lá naquele dia, vi toda aquela confusão e, claro, deu um pouco de medo, porque isso tinha a ver com o INCRA e o massacre lá naquele momento. Comecei a trabalhar no comissariado e logo em seguida fui trabalhar na CEVIC, que é o setor de investigação e captura da delegacia, onde trabalha com a investigação. E ali eu fui desenvolvendo meu trabalho, entendeu? Fiz várias viagens para o garimpo naquela época, entendeu? Uma época difícil. Tivemos muita aventura ainda. E nos anos 80 foi de extrema aventura as atividades dos ex-combatentes da Sucam, posso dizer assim. Na época que eu entrei, até o armamento era difícil. A gente entrava, né? A gente era contratado como CLT, era contrato de serviço. E recebia a carteira, assinava o contrato, recebia a carteira. E a arma da gente ia escolher lá num caixotão, lá na central de polícia, onde era o DOPS antigamente, que hoje mudou, né? Hoje é DECAM, mas na época era o DOPS, né? E lá a gente escolhia num caixotão lá as armas que eram apreendidas do garimpo, aquela arma enferrujada, e você ali procurava o melhor e ali você ia para casa, você mesmo tinha que limpar, dar manutenção nele e usar. Aí entrei na Polícia Civil, no tempo território, né? Certo período, se você fosse uma pessoa boa, que tivesse uma boa caneta, que na época era igual você entrar na Polícia Civil, né? O cara chamava, vamos ser policial, te dava um revólver todo enferrujado, a bala que não disparava, você era da polícia, né? Era muita violência ali, sabe?
era violência, era assim, a lei da sobrevivência. Às vezes acontecia algum crime ali que a gente precisava ir atrás da pessoa que tinha cometido o garimpo e que viajava para lá. Todo dia, toda noite, a gente estava se deparando com violência. Garimpeiro que atravessava a balsa do outro, garimpeiro que atirava no outro garimpeiro. Então era um sufoco para a gente fazer nossas atividades. Você imagina você, hoje, nos seus dias, pegar uma bicicleta, umas mudinhas de roupa, de farda, e sair por aí, jogar você em uma linha, onde você não tem comida, você não tem lugar de dormir, e falar assim, vai trabalhar. Sair com aquela equipe, descendo o rio abaixo, aí, outra hora nos rios ribeirinhos, né? Mas linha em linha, fazendo esse trabalho. E aí, esse é um desafio enorme. Eu venho do estado do Espírito Santo. Cheguei aqui com 17 anos. Nunca sabia que ia ser professora, mas como o fluxo de migração era bastante, aí eu, sim, fui pegar laço, eu falo, né? Tive que dar aula, porque não tinha ninguém. E as crianças queriam estudar. Aí teve esse conflito também de ter chegado muito. Eu falo conflito porque o pessoal de origem alemão, eles são muito acanhados. E aí eu tinha que falar as duas línguas na escola. Eu falava em pomerano e falava em português. As maiores dificuldades, nós não tínhamos nem giz para escrever em quadro. No começo a gente escrevia com carvão. Aí depois teve uma professora que começou a fazer uns pedaços de giz para a gente. Às vezes aconteceu assim que a gente tinha falta de giz, a gente colocava a mandioca para secar, né, e usava como material. Cortava a mandioca e fazia os pedacinhos, secava, a gente escrevia no quadro. Não foi fácil, enfrentamos muito desafio, por quê? Nós trabalhávamos com 35 crianças, e alfabetizar 35 crianças não é fácil. E quando eu passei para o ensino fundamental básico, nós tínhamos de 40 a 45 alunos dentro de uma sala. Mal eu podia andar para atender o aluno, porque nós tínhamos uma demanda muito grande. E simplesmente ficava à frente, tentando atender um aqui, outro ali. Os desafios, principalmente à noite, não foi fácil. Na escola tinha energia e até ontem eu escrevi alguma coisa dizendo essa parte que a gente esquece do motor, que às vezes a gente recria. O motor ligava-se às 7 horas e desligava-se 22h45. Se você não guardasse o material, você ia sair com a lanterna, né? Se tivesse uma lanterna, né? Porque o motor tinha que funcionar só aquele horário para os alunos estudarem à noite. E assim nós fomos, né? Isso foi 77, 78, 79. Aí 80 já as coisas já foram melhorando. Naquela época nós chegamos, era a cidade bem pequenininha, não tinha quase que nada. Não tinha água encanada, não tinha energia. A energia era de um motor, mas quando dava acho que 8 horas, sei lá que hora da noite, já desligava o motor. Então, dia 3 de outubro de 88, eu e mais alguns profissionais de nível superior, médicos, enfermeiros, odontólogos, fomos contratados para para trabalhar nas áreas da saúde pública de Rondônia. Tentando inaugurar um hospital, e esse hospital era o Medicina Tropical. Nós fizemos seleções, tinha muitos currículos para a gente analisar, e fomos analisando os técnicos. Naquela época, era auxiliar. Aí eu fui contratado dia 4 de novembro de 1981. Aí comecei o meu trabalho com o primeiro desafio. Visitador, ou é a pé ou é de bicicleta, eu não sabia andar de bicicleta. Um mês depois, meu primeiro salário, eu comprei a bicicleta, aprendi a andar e a gente fazia as visitas. Aí o Antônio
Como eu estou lhe dizendo, sempre ele andava na minha casa. Aí ele dizia, baixinha, ele me tratava assim, quando tiver um trabalho por aí, no hospital, na maternidade, aonde seja, eu vou arrumar para você. Você é uma pessoa muito que precisa trabalhar para você ter a sua vida. Aí eu disse, tá muito bem. Quando foi um dia, eu nem esperava, ele chegou. Eu nem esperava. Aí ele disse, oi, baixinho, tudo bem? Assim, altão ele era. Como é que tu vai? Eu digo, tô bem. Eu vim aqui só te dizer que eu arrumei um trabalho para ti. Para mim foi uma glória na minha vida quando ele falou assim. Que eu não tinha medo de trabalho, não. Eu só não sabia. Eu não tinha experiência, minha filha, porque como é que a gente vai ter experiência se você só sabia fazer sua comidinha dentro de casa? Para trabalhar dentro de um hospital, dentro de uma maternidade para todo mundo. O Teixeirão, na época, em 80, ele pegava qualquer pessoa e empregava, né? Assinava carteira, tudo. Aí ela falou para mim ir. Aí eu peguei o dinheirinho da passagem e fui, sem conhecer Porto Velho, nunca tinha ido. Aí já era tarde, ele não chegava. Lá no palácio dele tinha um senhor bem moreninho, que nem eu, mais preto do que eu. Ele era do Maranhão. Aí ele me chamou e perguntou por que eu estava ali. Eu contei, ele falou, não, fica aqui comigo, que eu vou te apresentar. Na hora que ele chegar, eu te apresento para ele. Ele é muito meu amigo. E ele chegou naquela brincando, ô meu filho, só assim eu conhecia sua filha, ou sua filha, sua esposa. Ele falou, não, é uma amiga que veio para falar com o senhor. Na hora ele mandou eu subir. Eu subi. Aí contei minha situação. E aí, na hora ele mandou o Chiquilito me contratar. Ele queria que eu ficasse lá como professora. Lá na Vila Cachoeirinha, lá em Porto Velho. Mas eu, sem conhecer ninguém, eu tinha muito filho, como que eu ia? Me emociono quando eu lembro que o Jorge Teixeira me deu um abraço. E o Chiquilito também. E ganhei e saí de lá com várias sacolas de roupa. 3 anos sem receber. Quem me ajudava eram as próprias técnicas. Elas levavam uma roupa, me davam de presente para me tirar o plantão dela. Elas me davam o sapato para me tirar os plantões dela quando elas iam passear com os maridos. E talvez, de vez em quando, eles faziam um arrecado de alimento e me davam. Não era só para mim, era para mais gente. Na maternidade Cláudio Fialho, em Guajará-Mirim. Então até hoje eu sinto essa emoção de eu trabalhar 3 anos prestando serviço e não ser remunerada. Eu sinto. A dificuldade do nosso pagamento, Rose, ele vinha de Porto Velho de avião. Todo final de mês vinha de avião, de Guajará-Mirim, Banco do Brasil, fazia o pagamento lá onde é a Câmara, que já era a prefeitura, era paga através da prefeitura. Vinha um saco de dinheiro e a gente recebia lá. Aí passando, que não tinha banco, o primeiro banco foi o Beron aqui, ó. Aí, antes de vir o Beron para cá, tinha um comerciante chamado Vavá, que a gente fazia compra lá, ali tinha da agulha e o avião. Tudo que você queria comprar, você comprava por mês. Aí ele ia em Guajará-Mirim, sacava o nosso pagamento, chegava aqui na caderneta, você comprou 1.000, você ganha 3.000, então 2.000 é teu. Ele dava o troco e tirava o dele. No início, quando a gente entra no serviço, eu, marinheiro de primeira viagem, né? Às vezes passa por tantas coisas assim, e a gente não sabe se defender. É humilhado e não sabe se defender. Então eu já passei por tudo isso. Mas ao longo dessa trajetória de serviço público, eu aprendi muito, o meu aprendizado foi muito grande. Contribuí, mas o aprendizado é muito. E hoje, né, fazendo assim, um relato de tudo, a gente não errou, a gente aprendeu que ao longo da vida do nosso trabalho é um grande aprendizado.